gente vai começar agora uma aula de trigonometria no triângulo retângulo, mostrando as principais razões trigonométricas. Para isso a gente precisa analisar o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Vai ser um triângulo que possui um ângulo reto. E nesse triângulo retângulo a gente tem identificado os seguintes lados. A gente tem o maior lado do triângulo retângulo, que é o lado oposto ao ângulo reto, que é chamado de hipotenusa. E os dois lados que formam esse ângulo reto são chamados de catetos. Cateto e cateto. Só que tem uma coisinha diferente quando a gente relaciona esses lados na trigonometria. É que a gente também vai ter conhecimento de alguns dos ângulos internos desse triângulo retângulo, além do ângulo reto. Então, eu posso ter conhecimento, por exemplo, desse ângulo aqui, que eu posso chamar de alfa, ou então desse ângulo aqui em cima, que eu posso chamar de teta, certo? Mas a gente vai agora falar só do alfa, porque aí todas as relações em relação a teta mesmo, elas são análogas às relações do alfa. Então, se eu estou analisando um triângulo retângulo, esse ângulo alfa, o cateto que estiver na frente desse ângulo alfa, ele é chamado de cateto oposto. E o cateto que estiver ao lado desse ângulo alfa, ele é chamado de cateto adjacente. E aí, a gente vai estudar as relações trigonométricas, as razões trigonométricas. O que são essas razões trigonométricas? São razões, então você vai montar, na verdade, uma relação entre dois lados do triângulo. E essas relações, elas são importantes para você fazer cálculos em cima de qualquer triângulo que possua o ângulo indicado. Por quê? Se eu fazer um exemplo aqui, se eu pego a seguinte rampa, com uma inclinação θ, então ela vai ter esse comprimento, e ela vai ter essa altura. Se eu fizer a razão entre, por exemplo, a altura e o comprimento da rampa, vai dar um valor x. Se eu aumentar essa rampa, essa altura também vai aumentar. E se eu fizer agora essa razão entre a nova altura e o novo comprimento da rampa, continua sendo x. Essas razões, elas não se alteram conforme você vai ampliando esse triângulo. E por isso que essas razões acabam sendo importantes, porque você consegue fazer cálculos em cima de medidas que a princípio não conseguiriam ser calculadas. Então a gente vai trabalhar aqui quais são as principais razões trigonométricas, que vão ser o seno, o cosseno e a tangente. Então a gente tem o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Como que eu faço para calcular essas relações trigonométricas, essas razões trigonométricas? O seno de alfa vai ser a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa desse triângulo. Então, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu quero calcular o cosseno de alfa, eu vou relacionar o lado, o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, é o cateto adjacente com a hipotenusa. E se eu estiver relacionando a tangente de alfa, eu vou relacionar os dois catetos, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vou resolver com vocês aqui um exemplo, para a gente poder ver como que eu posso aplicar isso. Vamos supor que eu queira calcular, vamos supor que eu queira calcular a altura de um prédio, Então, eu vou me desenhar aqui, esse aqui sou eu, aqui eu tenho o prédio, e eu sei que eu consigo olhar o topo desse prédio sob um ângulo de 30 graus, certo? Então eu estou aqui e consigo avistar o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Eu sei que a minha
distância, né, na horizontal do meu pé até o pé do prédio, vamos supor que seja de 10 metros. Eu quero saber qual vai ser a altura do prédio. E aí, se vocês observarem, aqui eu tenho um triângulo retângulo. O ângulo que está sendo trabalhado, né, além do ângulo reto, é o ângulo de 30 graus. Então, na frente desse ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto oposto. E esse cateto oposto, ele vai me dar parte da altura do prédio. Então, eu vou precisar dele para poder fazer o cálculo da altura. E uma outra informação desse triângulo que eu tenho é a informação dessa distância horizontal, que acaba sendo, em relação ao meu ângulo de 30 graus, o cateto adjacente. Aí eu olho assim, nesse triângulo aqui eu tenho o cateto oposto, aliás, eu quero calcular o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Se eu quero calcular o cateto oposto e tenho o adjacente, aí eu volto aqui para as minhas razões trigonométricas e observo qual delas que tem a informação do cateto oposto e cateto adjacente. Aí eu olho e vejo que eu vou ter que utilizar a tangente do ângulo. E a gente coloca aqui, quem é a tangente de 30 graus? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esses valores de seno, cosseno e tangente são valores conhecidos, ok? Vocês vão poder utilizar a calculadora, por exemplo, na hora das avaliações, exercícios, para encontrar seno, cosseno e tangente de quaisquer ângulos. E a tangente de 30 a gente já tem também um valor conhecido, que é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é exatamente a incógnita da questão e o cateto adjacente, 10 metros, que a gente quer descobrir. Multiplicando o cruzado, a gente tem que 3x é igual a 10 raiz de 3. Então, x vai ser igual a 10 raiz de 3 sobre 3. Então, só para fazer uma aproximação decimal, a gente considera que raiz de 3 mais ou menos 1,7. Então, a gente vai ter 17 terços. Então, 17 dividido por 3 vai dar aproximadamente 5, alguma coisa. 5,6 aproximado, né? Então, a altura do prédio vai ser esses 5,6 metros, mais a altura do corpo da pessoa, né? Da parte do olho até o pé, que seria aproximadamente 1,5 m. Então, coloca aqui 7,10 metros. Então, esse seria o valor aproximado. Então, para você analisar, né, e ver qual das razões trigonométricas que você vai utilizar, você fecha o triângulo e vê quais informações que você tem. Se você olhar, eu tenho cateto oposto e adjacente, aí é a tangente que eu vou usar. Eu tenho cateto oposto e hipotenusa, é o seno, ou adjacente e hipotenusa, vai ser o cosseno, ok? Então, tem os exercícios para serem feitos, qualquer